Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Nós estamos muito felizes em ter você aqui. Eu sou Raquel. E eu sou Messi. Nós somos da Duas Vezes Doce e a gente pensou nesse evento para vocês com muito carinho, para vocês poderem entender um pouco dos bastidores do negócio, né? E detalhe, tá? Tudo que foi mostrado foi feito por nós duas mesmo, para ficar um contato ainda mais íntimo com vocês. Então, espero que vocês gostem. A gente fez com muito carinho. Para quem não conhece nossa história, a gente começou há 13 anos atrás, antes de nos juntarmos, cada um tinha seu ateliê de bolo em casa, então assim como a grande maioria, a gente começou também da mesma forma, do extremo zero, e foi aprendendo durante todos esses anos, até nos encontrar e fazer a Duas Vezes Doce acontecer, né? A gente começou com um canal no YouTube, onde a gente ensinava as decorações de bolo em chantininho, e a partir disso a gente foi viajando o Brasil todo, conhecendo muitas alunas presencialmente, e surgiu também um curso online, onde a gente também ensinava as pessoas a fazerem bolo, desde o começo até a decoração, até a entrega. Então assim, o bolo tem um cantinho muito especial no nosso coração, e até hoje, mesmo com a gente já hoje tendo uma doceria aqui em João Pessoa, um delivery também aqui em João Pessoa, a gente também faz a entrega dos bolos em chantininho, porque virou um xodó e a gente tem muitos clientes desde anos atrás. E hoje os bolos em chantininho fazem parte de uma boa fatia do faturamento aqui da nossa confeitaria, né? Então a gente consegue trabalhar com esses 3 pilares, que é exatamente encomenda de bolo, delivery e atendimento de loja, né, em confeitaria. Então o nosso pensamento foi, vamos mostrar para eles como que isso funciona, né? Como que funciona esses bastidores, que é uma coisa que ninguém mostra, e vocês conhecem, né? Eu e Messi, a gente adora um negócio sem segredos mesmo. Então trouxemos esse conteúdo para vocês verem como funciona. Hoje, no primeiro dia, a gente vai falar sobre bolos, né? Desde a receita ali de como que tá fazendo o bolo até a entrega final para o cliente. Como a gente conseguiu se organizar, como a gente conseguiu otimizar a nossa produção, como é que a gente faz para sair um cliente aqui satisfeito com o bolo na mão. Então, tudo isso a gente vai mostrar nos bastidores com vocês. Acompanha aí, que a gente tem muita coisa para mostrar. Vamos embora? Vamos embora. Então vamos começar pela massa, né? A gente bate a parte úmida da massa em 3 receitas na batedeira comum, tá? Depois a gente pega uma bacia bem grande e coloca partes secas e vai distribuindo nas forminhas. Todas pesadas para ter um padrão, tá? Uma parte importante é a parte do congelamento das massas, tá? A gente faz produção semanal e vai tirando sempre dos mais antigos para os mais novos, para poder ter sempre massa disponível no nosso freezer. Então, aconteceu de uma encomenda de última hora, a gente tem massa todas aí para poder salvar aquele cliente. É um grande diferencial aqui da nossa doceria. Então, ó, todas etiquetadas, do dia que foi assado, a validade, e logo em seguida a gente mostra nossos recheios, que a gente faz com panela mexedora, que salva muito a confeiteira e a gente não abre mão. Aqui é a nossa montagem dos bolos, né? Massa, vocês podem ver toda nivelada, recheio com saco de confeitar, mesmo na abertura do bico, para poder ficar todo padronizado. A gente molha todas as camadas do bolo também, tem uma medida para isso, e finaliza colocando todos na geladeira. A nossa geladeira fica com todos os bolos montados de um dia para o outro, com etiqueta com o nome do cliente na hora de decorar, para não se perder. Então facilita muito a nossa vida, né? Nossa geladeira dos bolos tem a temperatura controlada, então ela oscila de 2 graus até 12, que consegue manter os bolos na temperatura adequada para eles, tá? E a gente vai começar a produção dos bolos, tá? A gente tá batendo nosso chantininho aqui, o nosso grande finale, e vamos mostrar para vocês todos os detalhes de um dia de produção dos bolos, como é que a gente faz para atender o cliente, inclusive, como é que a gente recebe o topper, como é que a gente aplica e finaliza todo esse processo, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês como é o atendimento da loja, tá? O cliente entra em contato perguntando se a gente faz um tipo de bolo, a gente diz que sim ou que não. Nesse caso a gente fazia, mandamos modelos de sugestões, ela queria um bolo da Heineken, então logo em seguida a gente já manda o nosso cardápio para ela poder escolher a massa, o recheio, como ela vai querer, né? Então o nosso cardápio, ó, tem as massas, recheios especiais, adicionais, tem o Red Velvet também para quem quiser,
observações e dicas importantes. É importante que seu cardápio tenha todas as informações, porque qualquer coisa que acontecer, você está preservada ali, que mandou um cardápio com todas as informações. Pode ver que ele é enxuto, com poucas opções, então rapidamente o cliente já escolhe, já manda quantos quilos ele quer, qual o sabor, e eu já mando, ó, 3 quilos com a decoração, já que a nossa arte ele é a parte, então a gente manda tudo bem descrito para ele, inclusive o sabor, e manda a formalização do pedido. É importante mandar uma formalização, até porque embaixo está falando que precisa do pagamento de 50%. Então, para finalizar, ele precisa pagar, tá? Então, ele manda a formalização, o modelo e manda o Pix. Então, assim é o processo de agendamento. Então, ó, aqui é a importância de você ter uma técnica, né? De quanto mais você faz, mais rápido você consegue finalizar um pedido. Então, ó, treinar mesmo esse acabamento de liso, treinar uma quina pra gente conseguir entregar um trabalho mais bem acabado e em menos tempo possível, né? Aqui, ó, a gente é um truque que a gente usa para cores escuras. A gente primeiro faz o acabamento no chantininho branco e por cima a gente faz uma camada fininha da cor forte, justamente para não amargar aquele sabor do bolo, né? Então a gente alisa normalmente por cima do branco e entrega um bolo com muito corante, mas sem aquele amargo que a gente detesta, tá? Tava doido que acontecesse um detalhe desse pra vocês verem, tá? Ó, bolinha no bolo, o que é que a gente faz? A gente explode essa bolinha com a espátula mesmo e preenche com mais chantininho, tá? Acontece nas melhores famílias e com a gente também. Então a gente tem que estar consertando sim essas falhinhas que aparecem, tranquilo, vida que segue, tá? Simbora! Nesse modelo de bolo tem um acabamento em bico, aqui a gente tá fazendo as mini rosetas com o bico 21 da Wilton em volta dele todo no topo e depois na lateral embaixo para dar um acabamento, tá? A gente ama esses detalhes em bico. Com relação ao topper, a gente tem uma pessoa da nossa equipe que capricha neles, é um diferencial da gente. A gente manda o projeto para ela manda o esboço, a arte e a gente dá o ok. Dependendo do projeto, a gente manda para o cliente também para ele aprovar se está de ok com as expectativas deles, para depois produzir e chega para a gente assim, no saquinho, todo separadinho e só colocar no bolo. Aqui eu separei mais uma conversa com o cliente, onde ele já veio com o modelo pronto, maravilhoso. Então a gente diz que faz, pergunta para quando é, ele fala quantos quilos são, o menor tamanho que a gente faz é de 1,2 kg. Percebam que logo em seguida a gente já manda o cardápio e a formalização do pedido que ele preenche, já manda o Pix, então pronto. Conversa finalizada e pedido pronto. Simples e prático, novamente, para vocês verem como é o processo de atendimento, tá? E nesse bolo do Procurando Nemo, a cor que a gente tá usando, antes que vocês perguntem, é o azul anis, tá? A gente alisou o bolo, usou espátula de textura e com a mesma panelinha que fez o azul anis, a gente colocou o azul marinho para fazer esse detalhe em bico. A gente usou o bico 125 para fazer essas ondas, tá?
E esse bolinho é um clássico, tá? O branco simples com flores naturais. Achei ótimo ele ter saído no meio da gravação, justamente para vocês verem as flores que a gente mais gosta de usar nesse tipo de bolo, tá? Que são as rosas, lisianthus, astromélias, gipsofila, flores do campo. Todas essas a gente consegue usar no bolo e deixar ele incrível. Aqui é uma dica boa também, que é usando a fita floral para poder encapar o talinho das flores para poder entrar em contato com o bolo, tá? Só encaixar e fica incrível. Aqui essas coisinhas lindas na geladeira e um deles já acabou de sair, que foi o da Heineken, que a cliente já veio buscar e Raquel foi lá com ela entregar na caixinha. E agora esse próximo é com renda de açúcar. Para quem não sabe, renda de açúcar e chantininho super combina, tá? Você compra um pozinho específico para renda de açúcar, faz, deixa secar de um dia para o outro e só aplica, tá? Lembrando que você encosta no chantininho e deixa ali ele um tempinho até ele ir amolecendo a renda e aderindo ao bolo. Depois a gente volta para finalizar, tá? Mas o começo da renda é assim. Você aplica e vai finalizando o resto para poder ela aderir ao chantininho. Nesse momento, quando você finalizou o bolo, você vem, ó, delicadamente com o dedo e vai encostando as pontinhas da renda no chantininho para ele grudar bem, tá? Não vai derreter, fica um efeito lindo e dura mais de 8 horas de um bolo a renda tranquilamente intacta. Lembra das nossas massas congeladas? Ó, esse foi um bolo que saiu de última hora. Eu peguei no pulo do gato para poder mostrar para vocês. A gente descongelou, obviamente, como foi de última hora, no micro-ondas de 30 em 30 segundos e montou ele rapidamente. É importante você ter uma massa e um recheio já no gatilho ali para salvar um cliente desesperado e você faturar com isso, tá? A gente montou, ó, tinha massa de baunilha e o recheio Dois Amores, que é o clássico que todo mundo ama pedir, o sabor que mais pede, por isso vocês veem muito essa montagem aí. Brigadeiro branco e preto é o favorito dos nossos clientes, então a gente montou rapidinho, menos de 1 hora, tava o bolo pronto. Só colocou no acetato, porque é o bolo no acetato, não precisa nem de cobertura, né? Então ele vai estruturadinho, montado e a gente atende essa demanda de cliente de última hora. Pausa pro detalhe para essa coisinha linda, essa bebezona, que é a nossa confeiteira que faz os bolos aqui na nossa doceria. Aqui é um detalhe de faturamento que eu peguei para mostrar para vocês, tá? Foi um mês fraco pra gente, a gente vendeu 14.543 de bolo e um mês bom de faturamento de venda de bolos, para vocês verem, ó, 40 mil. Então a gente consegue ter meses fracos e meses muito bons só com bolos em chantininho.
Essa aqui é a nossa planilha de controle de vendas especificado por quilo de bolo, tá? E essa é a nossa ficha de encomendas, que ela fica na produção e é onde a gente coloca todos os detalhes que o cliente pediu do bolo, tá? Cor, bico, topper. Então ela é feita manual, fica na produção e fica melhor para o nosso acompanhamento quando a gente faz o bolo, porque a gente precisa desses mínimos detalhes na hora de produzir. Um dos detalhes que é diferencial nosso, que a gente embutiu no preço do nosso bolo, que a gente sabe que é importante até para o cliente valorizar mais o nosso produto, é a embalagem. Então, nenhum bolo sai aqui da nossa confeitaria sem que esteja na embalagem, muito bem colocado, seguro, para o cliente poder transportar esse bolo, né? Que é muito importante. Então, quando ele recebe a caixa, a gente já vê que ele vê com outros olhos. Então, é muito importante que vocês tenham esse pensamento também em mente na hora de entregar os bolos para os clientes, tá? E para finalizar o processo de entrega, tá aí a cara de felicidade do nosso cliente recebendo o bolo do jeitinho que ele pediu. E sempre que a gente tá aqui na confeitaria, a gente tenta acompanhá-lo e sempre até a porta e ter esse cuidado. E aí, como é que tá a cabecinha de vocês? Deu para acompanhar tudo? A gente quis mostrar desde o batimento da massa, desde a montagem, como é o atendimento ao cliente, como a gente finaliza os bolos, como é a entrega principalmente. A gente quis fazer todo o tour para vocês acompanharem como é, tá? E uma pergunta que a gente sempre recebe muito é: meninas, como é que eu faço para começar? E o conselho que a gente tem para vocês, a gente selecionou algumas coisas que a gente considera importante hoje, porque não é mais como na época que a gente trabalhava em casa, tá? E se a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje, obviamente, a gente começaria de uma forma diferente. E é para isso que a gente tá aqui, para finalizar esse vídeo com algumas dicas ainda mais importantes para vocês. Então, ó, papel e caneta na mão e vamos lá. A gente vai começar a fazer bolos hoje. Qual é a primeira coisa que a gente precisa ter? Organização. Tanto na nossa produção, quanto na forma que a gente está documentando esses dados, né? Quando a gente fala planilhas, todo mundo treme na base. Mas vocês têm que entender que hoje vocês têm que ter um controle dessas encomendas. Então, como que você vai fazer isso? Você tem que ter uma agenda, uma planilha, porque quando a gente tem dados, a gente consegue melhorar tanto nossa produção quanto nossas vendas, quando a gente consegue avaliar qual é o bolo mais vendido, qual é o bolo que eu preciso fazer uma propaganda a mais, qual é o que o cliente pede mais, até pra gente usar em datas comemorativas, às vezes no Dia das Mães, quando a gente vai montar, por exemplo, bolos que a gente faz muito, o Natal, então a gente consegue ter aqueles sabores que mais saem. Então tudo isso é através de dados. Então a gente começa organizando nossa produção, sabendo o dia que a gente vai produzir nossas massas, tendo massa congelada, né? Como a gente mostrou, que a gente consegue atender um cliente de última hora, tendo nossas massas, os nossos recheios ali prontos e congelados, pra gente não jogar dinheiro na mesa perdendo essa encomenda. E a gente consegue isso como? Se organizando, se planejando, tá? Então esse é um grande conselho, assim. Se a gente começasse hoje, eu começaria documentando tudo, sendo bem mais organizada e planejada, fazendo lista de compras. Um erro que eu fazia muito, Raquel também, eu acredito que vocês também passam muito por isso, é ser a confeiteira compra da estrela. Tudo que vê na internet, tudo que vê alguém indicando, ou vai numa loja de confeitaria, gasta tudo que ganhou comprando milhões de corantes e glitters e trecos e cortadores, formas diferentes, tudo que você imaginar de legal que você vê na loja de confeitaria, você está levando tudo e deixa todo o seu dinheiro lá. Muitas vezes você não consegue usar tudo que você compra, às vezes compra só porque vê alguém usando, utilizando, nem chega a usar. Então muito do seu dinheiro, do seu lucro está no seu estoque. Então cuidado com essas compras de vocês. Até isso é bom documentar também, o que vocês compram, o que precisa comprar de encomenda que você vai ter, para você não estar estocando produtos e mais produtos e deixando o seu dinheiro parado ali. Então seja organizado até nisso, em contar o seu estoque, em contar quantos insumos você tem, justamente porque uma dica, tá? Vai começar a produção hoje, amiga, hoje é segunda, né? Vai começar a produção hoje, coloca todos os insumos que você tem num papel, simples, precisa nem de planilha, coloca, tá? Quanto você tem. Vai comprar mais coisas essa semana? Adiciona, eu comprei isso e aquilo. Quando chegar no domingo, ou na própria segunda antes de começar novamente seu dia, conta novamente e vê. E bata esse estoque, vê quanto que você usou nesse estoque, para vocês terem noção da média de produtos que você usa por semana. Faça isso durante o mês, toda semana, conte o início do seu estoque e o final do seu estoque.
durante o mês. Vocês vão ter a média de insumos que vocês precisam para poder estar trabalhando durante aquela semana. Já é um começo para você ter noção. Muitas vezes a gente se sente perdida, né, na confeitaria. Eu não sei quanto eu compro de leite condensado, não sei quanto eu compro de farinha. Como é que a gente consegue descobrir ou adivinhar? A gente não adivinha nada, tem que ter números, tem que ter dados. Dados. Então é uma grande dica que a gente assim, mudou muito nossa visão de negócio na doceria da gente. A gente só aprendeu e só amadureceu quando a gente entendeu isso. Então, se a gente tem um conselho para dar para vocês, seja a confeiteira que gosta de números, de ter dados, tá? É de extrema importância vocês terem noção do negócio de vocês. Então, é um grande passo, assim. É um pequeno grande passo que vocês vão conseguir ter mais noção, assim, de valor das coisas. Porque aí quando a gente tá começando, vocês ficam perdidas com saber o que comprar, com saber quanto cobrar. Então, primeiramente é sentar, fazer a precificação ali do seu produto, do seu bolo. Precifiquei meu bolo, né? Quanto que eu vou vender ele? Eu vou criar um cardápio. Segundo passo, a gente vai criar um cardápio estratégico para vender esses bolos. O que seria um cardápio estratégico? Seria não colocar muitas opções, para o cliente não ficar perdido ali sem saber o que escolher. Então, o cardápio estratégico é aquilo que você consegue ter 2 massas, 3 massas ali e recheios que você consiga produzir e fazer saborização, por exemplo, que não vai atrapalhar muito na sua produção. Então, cria esse cardápio aí de forma estratégica. Então, aí, o que a gente... Vamos fazer um passo a passo, uma linha do tempo para vocês, né? Primeiramente, eu vou fazer o quê? Precificar meu produto. Sentem, coloquem os produtos que vocês querem vender, faz o preço da sua massa, faz o preço do seu recheio, quanto que seria o quilo do seu bolo, ou se você vende por tamanho, você vai ter que fazer da mesma forma. Então, precifica seu produto. Depois que eu precifico meu produto, eu consigo montar um cardápio, né? Porque eu preciso saber quanto que eu vou cobrar, tudo direitinho. Então, vou fazer meu cardápio estratégico, utilizando fotos legais, vou colocar uma forma que o cliente não fique com muitas opções e não saiba o que escolher. Então, vai ser aquele cardápio mais enxuto inicialmente, né? E aí a gente forma nosso cardápio pronto, vamos pro próximo passo. Exato. E com relação a isso, a gente ajuda vocês, tá? Quem terminar essa aula aqui, tem uma live onde a gente precificou um bolo no nosso perfil, que deu uma luz para muita gente que se sente perdida. A gente sabe que precificação é um calo de muitas confeiteiras, a gente entende vocês. E a gente fez uma live precificando um bolo à mão mesmo, precedendo de planilha, para vocês já começarem do jeito certo e realmente visualizar ali se o negócio está tendo lucro ou não, se o bolo de vocês está sendo cobrado de uma forma correta ou não. A Cacau tocou no assunto do cardápio também. Eu até mostrei na conversa, né, com o cliente, que a gente manda tipo um PDF. Quando a gente fala em profissionalizar a sua paixão, é muito essa pegada. Imagina o cliente perguntar quais são os sabores, né? Eu queria encomendar um bolo, você faz, claro, assim, manda um cardápio, um PDF, o cliente já lhe enxerga de uma forma mais profissional, porque você teve um cuidado, um zelo em fazer um cardápio. Você vê que é um cardápio enxuto, embaixo tem umas dicas importantes, que é justamente as perguntas que os clientes mais fazem, né? Tem que manter em geladeira, onde eu levo o transporte? Então, essas dicas a gente já coloca no cardápio, justamente para poder tirar, né? Antes mesmo ele perguntar. Você viu que ele a gente manda o cardápio, ele já diz o sabor, a gente manda a ficha de formalização, que é para ele colocar os dados dele, nome, telefone, sabor, modelo, quilo, justamente para ele responder e ele garantir que ele que respondeu aquilo. A gente manda aquilo justamente para ele cadastrar e embaixo a gente já fala assim, para confirmar seu pedido, tem uma taxa de 50%, tem um valor de 50% a ser cobrado e a partir disso é confirmado seu pedido. Então tudo é muito claro e organizado. Então a gente só confirma que está tudo ok quando ele faz os 50% do pagamento. Isso é uma dica assim que vai te tirar de muita enrascada. Só finalize, só confirme o pedido com o Pix feito de 50%. Não faça diferente disso para não quebrar a cara. Mas é cliente antigo. Pode ser cliente de 50 anos atrás. A gente nunca sabe a realidade daquele momento. E é uma forma profissional mesmo de você garantir que aquele pedido vai ser entregue. Então, manda um cardápio bonitinho, organizado, de cara. O cliente já manda, formaliza o pedido, já coloca aqui embaixo para ser confirmado. Tem os 50% e ok. Comunicação clara, objetiva. Vocês viram que a gente não passa horas falando com o cliente. É muito rápido. Isso é importante para vocês, o cliente enxergar vocês de uma forma mais profissional. Então, aí depois que a gente seguiu esses passos, a gente vai para organizar e contabilizar tudo isso, né? Que é importante. A gente tá falando aqui que vocês precisam ter essa organização. Então, pega ali no computador, pega no teu celular,
vê como que você pode organizar. Eu não tenho computador, não tenho tempo para fazer no celular. Coloca num papel. De toda forma, é importante vocês terem documentado a quantidade de bolos que vocês estão vendendo. Quanto que está entrando no negócio de vocês. Porque aí você precisa ter essa anotação do que você está vendendo e do que você está gastando. É tão simples, são 2 folhinhas, vendi isso aqui, gastei isso aqui. Porque no final do mês você vai conseguir fazer essa conta e saber quanto que você vendeu, né? Nossa, vendi 50 bolos e cadê o meu dinheiro? Tem alguma coisa errada aqui. Ou, nossa, vendi só 20 bolos esse mês, mas no mês anterior eu vendi 50. O que que houve aqui? Vocês viram que a gente mostrou 2 meses muito diferentes aí de faturamento, um de 14 e um de 40. Então, a gente tem que saber analisar esses dados. Ah, por que que esse mês foi tão fraco? Nossa, teve o que aqui? Então, no final do mês, você consegue ter essa clareza. Então, comecem com 10 bolos que vocês tenham, comece documentando, porque vocês vão conseguir, até com a clareza disso, dar mais gás para vocês quererem vender mais, ou vocês dizerem, nossa, esse mês foi muito bom, teve o que isso? Eu vou tentar fazer alguma coisa para esse mês, eu também ter a mesma venda. E saber que nossa, ganhei muito, esse mês eu posso fazer isso. Então, tenham essa clareza, anotem, gente, tão simples, 2 folhinhas vai facilitar muito a vida de vocês e vai salvar aí no final, para vocês saberem o que é que vocês podem fazer para melhorar o negócio de vocês. E quando sempre falam assim, eu sou pequena, eu tenho um pouco de encomenda, melhor ainda, minha gente. Quanto menor você já começar de forma correta, quando você for grande, vai ser fichinha. Porque eu acho que é mais difícil quando você já tem uma longa caminhada, você começar esses pequenos detalhes que quando você é pequena. Quando você é pequena é ainda melhor de você ter grandes resultados, tá? Então comecem de hoje a ter dados. A gente tá avisando como amiga, tá? Que vai trazer. E só para voltar aqui a parte do cardápio, né, que a gente mostrou sendo um atendimento ao cliente, a gente mostrou que era de forma rápida e clara e objetiva. O ponto de atendimento hoje, eu diria que nem é mais diferencial, né? Mas a gente sabe que é um ponto-chave para a gente fidelizar os clientes. Então, quanto mais rápido e mais objetivo, mais retorno você vai ter. Então, é um ponto-chave. Se você não está dando conta de atender os seus clientes da melhor forma possível, é um ponto que precisa ser analisado de melhoria, assim, porque é uma coisa que a gente sente muito. Se a gente pegar uma data comemorativa, onde a gente está 24 horas com o celular ali na mão, respondendo quem imediatamente fala, o nosso faturamento dobra. E a gente sentiu isso até numa Páscoa. Numa Páscoa, estava todos os funcionários ocupados, a gente estava até com déficit na quantidade de funcionários, e eu e Raquel, a gente botou um e a outra para poder responder o WhatsApp. Eu levava para casa. Até madrugada atendia. Oxi, falavam de 8 horas da noite, eu respondi imediatamente. A gente dobrou o número de ovos de Páscoa depois que comecei a responder imediatamente. Da mesma forma, a encomenda de bolo. Se o cliente vem falar com você demora horas para responder, ele vai falar com você e mais 1 2 3. Quem responder primeiro leva. Então, é um diferencial você ter essa agilidade na resposta do cliente e sempre de forma muito objetiva, né? Educada, objetiva, para solucionar o problema o mais rápido possível. É um ponto que precisa levar em consideração de melhoria, se você sente que seu negócio, isso é uma falha. Então, se você sente que seu negócio tem essa falha, então procure um ponto para você melhorar, porque eu tenho certeza que vai trazer muito retorno para você. Vai, né? E outro ponto importante também, quando a gente faz encomendas, que a gente já falou aqui, é você não perder o cliente de última hora. As pessoas hoje, cada vez mais, eles estão querendo agilidade, praticidade e rapidez. Então, se você consegue atender esse cliente de última hora com uma opção de bolo para ele, que você consiga, logicamente, atender, você já tem organizado na sua produção, você vai conseguir aumentar seu faturamento com isso, tá? Porque tem muito cliente de última hora. Às vezes a gente se prende a dizer, o cliente só vem de última hora. A gente cria disso uma reclamação. E isso não é para ser uma reclamação, isso é para você achar ótimo, porque você vai ter como atender esse cliente. Não é nenhuma reclamação, veja isso como uma oportunidade. Aprendam a olhar as coisas pela ótica positiva. Quem é que gosta de cliente de última hora? Ok, a partir do momento que eu estou preparada para receber aquele cliente de última hora, maravilha, apareçam vários que eu vou ganhar mais com isso. Para isso existe uma coisa chamada otimização de produção e congelamento. E Raquel é a maior defensora de congelamento, seja de massa, seja de recheio. Quanto mais pronto de coisas vocês tiverem, mais você consegue atender, até colocar temos pronto entrega. Em 1 hora a gente entrega seu bolo. Bolo no acetado, a gente até mostrou para vocês, né? Como é que a gente faz um bolo ali em menos de 1 hora. Bolinho simples, só recheio, massa, botou roseta, umas florzinhas, tá pronto, tá ok, você entrega um bolo em perfeito estado pro cliente. Congelamento é vida, tá? Então, a partir do momento que vocês começarem a aprender a usar isso a favor de vocês ainda vão conseguir alcançar ainda mais clientes, que é esse público de última hora que, ó, cada vez cresce mais.
e que nenhuma confeiteira quer pegar. Todas elas reclamam e falam que não pega de última hora. Quando a gente conseguiu enxergar isso, gente, vocês não têm noção de como aumentou o faturamento da gente. A gente conseguiu enxergar e aceitar que o nosso cliente era de última hora e que as outras confeiteiras não queriam pegar. Então o que a gente fez? Opa, se elas não querem, venha pra cá que a gente quer. Então é isso que vocês têm que pensar. É um diferencial que vocês, se organizando, vocês vão conseguir atender. Então, outra coisa importante que a gente mostrou para vocês nesse vídeo é o padrão. Nossos bolos, eles seguem padrão. As massas têm todas a mesma altura. As massas têm toda a mesma quantidade de recheio, porque a gente recheia com um saco de confeitar cortado no mesmo tamanho. Então, tudo isso é mantido padrão para que quando o cliente peça a primeira vez, na segunda vez que ele pede, vai vir igual. Ele não vai ter surpresas de, por exemplo, um bolo menos molhado, uma massa com sabor diferente, uma massa com um tamanho, outra de outro tamanho. Então, quando ele partir nossa fatia, ele vai ver que vai estar toda por igual a fatia, toda por igual a quantidade de recheio, e essa padronização na produção é extremamente importante. E você consegue isso através de uma ficha técnica, tá, meninas? Como é que eu faço isso? Monte asse seu bolo, corte na altura que foi, pese, etapa por etapa, pese você coloca na massa, pese coloca na calda, pese colocando camada por camada de recheio. Dá um trabalhinho, mas você faz só uma vez e você já anota, já tem os dados, você consegue ter controle tanto de produção, de quantidade de produção que você precisa fazer, quanto de estoque você precisa, porque vai estar ali as quantidades que você usa para cada tamanho de bolo. Então faça o padrão de vocês, não adianta eu dizer, eu e Raquel aqui dizer, meninas, usem tanto, a gente pode até indicar, mas eu acho mais interessante do que isso é vocês terem essa responsabilidade de criar um padrão para vocês que atende a demanda, né? Que atende aos utensílios que você tem, aos tamanhos de forma que você tem, ao público que você atende. Aqui as pessoas gostam de massa amanteigada, aí já preferem uma massa chiffon, um pão de ló, que é completamente diferente a questão de densidade de peso, né? Aqui tem gente que prefere ganache, prefere brigadeiro, uma massa muito molhada. Aqui não é molhada, mas não tanto, porque existe massa molhada e existe massa de Goiás, que é ensopada, encharcada, né? Então, assim, são públicos diferentes. Então, é bom que vocês também tenham o padrão de vocês, para vocês terem noção dos dados, né? E vocês vão se surpreender quanto que uma calda pesa no bolo, tá? Então, quanto mais calda, aquilo ali é peso. Tem gente que usa 200 ml, por exemplo, de calda numa camada só e faz, pesou 200 gramas, minha filha, ali pesado a mais por uma calda. Então, tudo tem que ser pesado, né? E aprendam a amar esses processos. Às vezes, ai, que trabalho precificar, ai, que trabalho anotar tudo, ai, que trabalho fazer um bolo para pesar tudo. Gente, amem os processos, faz parte do trabalho de vocês. É muito bom a gente saber tudo o que faz. Alguém perguntar, quanto é teu bolo? Tu sabe quanto tu vende por mês, quanto tu vende por mês, tu sabe quanto é o quilo do teu bolo, tu sabe qual é o teu lucro. Vocês saberem responder isso na ponta da língua. Isso é ser profissional, é você realmente ter amor pelo que faz, pela parte boa e pela parte mais chata. Quando você aprende a lidar com isso, vocês vão ver o negócio de vocês de uma forma totalmente diferente. E vão ficar mais seguras de si, tá? E seguras e seguros, né? Você, quando tem noção de quando você pode responder, aquela autoridade de saber o que você está fazendo, falar para o seu cliente, passar para o seu cliente isso, você vai se sentir mais profissional e mais segura naquilo que está fazendo. Então sigam direitinho os passo a passo que a gente está dizendo aqui e implementem aí no negócio de vocês, no trabalho de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Né? E por último, a gente não pode, e não menos importante, a gente não pode deixar de falar de que? Embalagem, né? Porque a embalagem, a forma como a gente entrega o produto para o nosso cliente é também importante, para ele enxergar a gente como profissional, tá? Então vocês têm que se atentar a isso. Como que vocês estão entregando o bolo de vocês? Ah, mas uma caixa é muito cara. A gente escuta muito isso, né? A gente acha cara também. Não acho que a gente acha barato, não. Mas é que a gente fez. A gente prefere entregar o bolo a Deus vará, sei lá, correndo risco de alguém meter a mão no bolo, um transporte no carro tá podre do cliente, sei lá, bater no bolo e prejudicar e depois a culpa foi nossa. Ou embutir no valor do quilo, entregar em segurança e passar uma credibilidade maior, porque a gente teve um cuidado, um zelo. Eu sei, não é barato, mas dá para incluir, sim, no quilo do bolo de vocês e vocês entregar mais profissionalismo. A gente achou que ia ter, a gente teve essa resistência. Isso foi na época da pandemia, que tava todo aquele bolo de pegar bolo, né? Todo mundo com medo de tudo. E a gente começou a implementar as caixas. Então, quando a gente começou a ver o rosto dos clientes, quando chegavam para pegar a expressão, né, amiga? De pegar o bolo e dizer, nossa, foi até numa caixinha, era novidade na época. Então, para eles fazem, nossa, que zelo, que cuidado. E a gente fez, a gente precisa colocar isso no nosso preço.
porque a impressão que causa é muito positiva, mesmo sendo mais caro. Eles pagam por isso, por uma exclusividade, por um cuidado, por um zelo, por uma entrega de excelência, desde a massa, do recheio, da cobertura, até o final, até o produto ser entregue. A gente até filmou o cliente, né? Eu perguntei se podia filmar, ele fez, claro que pode, todo feliz com o bolo. É isso que importa, é isso que é o retorno que a gente precisa de confeiteira. É você sentir que o cliente sente segurança no trabalho que está entregado a você e você entregar com excelência, né? Desde de um produto com qualidade, uma receita, ingrediente entregue perfeito, um acabamento que ele sabe que vai ser entregue da melhor forma possível, porque existe técnica, né? A questão do treino para a confeitaria é de extrema importância, a gente realmente treinar. Ah, eu não sei alisar, treina até aprender. Minha confeitaria que eu mostrei para vocês, Belzinha, só sabia lavar a louça. Chegou fazendo lavando louça. Ah, Bel, testa aqui esse bico, tu quer aprender a alisar? Deixa eu te ensinar. E hoje faz bolo perfeitamente. A gente entrega de olhos fechados, porque sabe que ela entrega com excelência. Mas isso foi o quê? Treino. Não nasceu com dom, não. Foi tudo treinável, assim como deve ser para vocês. Tem uma deficiência? Técnica. Tem que treinar, até ficar top, do jeito que vocês queiram, tá? Com tudo de vocês têm que testar antes de entregar para o cliente. Não vão inventar de fazer coisa que vocês não têm segurança do que está fazendo. Não tem segurança daquele modelo, mas quer fazer, tem tempo hábil para você treinar, para entregar para o cliente? Tem. Então aí você pega a encomenda, tá? Mas não vai dizer que você vai fazer uma coisa que você nunca fez e nem você tem nem ideia de como fazer se você não vai ter tempo nem de treinar. Porque o bolo do cliente não é para ser o treino lá não, tá? É para vocês fazerem isso antes. Cuidado nas encomendas que vocês pegam, o que vocês vão entregar para o cliente, porque um cliente insatisfeito, ele vai falar muito mal de você para quem perguntar. Então vocês têm que ter total segurança. A gente escuta muitas donas, ai, meu bolo desabou, eu não sei o que é que houve. Faz um bolo do mesmo jeito que você fez para o cliente e vai rodar com ele para saber o que é está acontecendo com ele, para você identificar o que é que aconteceu. A gente teve situação aqui na loja já que a gente precisou dar um passo atrás e avaliar o que é que tinha acontecido de errado. Uma cliente chegar, mandar um feedback pra gente, é muito bom quando o cliente manda feedback pra você, porque você consegue corrigir, você consegue avaliar e corrigir. O cliente que não te dá feedback, você nunca vai poder corrigir o erro que você cometeu com ele. Então é muito importante quando você tem aquele cliente que vem te dar um feedback e aí você pede a oportunidade a ele de reverter aquele problema. E já aconteceu com a gente já teve a oportunidade de reverter o problema que ele achou que tinha o bolo, a gente conseguiu avaliar o problema e tudo certo. Então faz parte do nosso dia a dia, tanto feedbacks positivos quanto feedbacks negativos, e a gente conseguir avaliar isso e melhorar, tá? Então pensem direitinho, com cuidado, pensem o que é que vocês podem fazer para melhorar, avaliem o mercado, né, o que é que estão fazendo por aí, coloca uma embalagem, coloca um adesivo de vocês para quando essa embalagem desse bolo chegar numa festa, por exemplo, num restaurante, aqui tem muita gente leva bolo para restaurante. Quando chega no restaurante com a caixinha personalizada, olha de quem é aquele bolo, a pessoa já olha. Então já é uma propaganda para você. Então o que é uma caixa, por exemplo, de R$10 num bolo de 3 quilos? Vai ser R$3 a mais de 30 em cada quilo de bolo. Isso não vai matar o seu cliente. Ele não vai deixar de encomendar. Então, quando a gente divide por quilo ou por tamanho de bolo uma embalagem, ela fica mínima, tá? Então, pensem direitinho o que é que vocês podem fazer para melhorar no trabalho de vocês. Assistam a aula aí quantas vezes precisar. Anotem o que precisarem aí, que a gente vai estar sempre pronta para ajudar e tentar mostrar para vocês tudo sem segredos mesmo. E tá? eu quero ver nos comentários aqui o que é que vocês acharam. Quero saber qual é a maior dificuldade, o que você aprendeu que vai ser mais valioso para sua produção. A gente quer acompanhar tudo. E lembrando, tá? Amanhã tem mais, tá? Amanhã é tudo sobre delivery, tudo sobre nossa experiência, como é que a gente faz aqui na loja, o que é que a gente tá aprendendo também, porque somos eternas aprendizes e queremos compartilhar tudo com vocês, tá? A gente espera vocês amanhã, viu? E ó, um beijo!